Olá, boa tarde. Vamos fazer análise aos principais índices americanos, começando pelo Dow Jones. O Dow Jones teve aqui, eu tinha deixado a indicação durante a semana passada de eventualmente podermos vir a ter uma semana de pelo menos lateralização descendente, já que nos aproximávamos de uma zona de resistência diagonal marcada por esta pequena linha e por uma zona de resistência horizontal que marcava o máximo relativo anterior. Consegue-se ver melhor no gráfico de 4 horas. Repare-se, tínhamos tido aqui uma aproximação durante a semana passada a este máximo relativo. Eu dizia que teria algumas dúvidas que conseguíssemos ultrapassar logo nesta primeira fase a zona de resistência. Foi isso que acabou por verificar-se e o Dow Jones teve aqui de facto uma semana de alguma hesitação numa ótica de curto prazo. Temos-lo agora muito próximo de uma pequena zona de suporte. Repare-se neste gráfico, consegue ver-se melhor. Uma pequena zona de suporte na zona dos 17.670 pontos, uma zona de suporte mais forte na zona dos 17.500 pontos e a cotação está neste momento mais próxima da zona de resistência. À semelhança daquilo que eu tenho vindo a falar durante as semanas anteriores, o facto de termos aqui uma aglomeração de preços junto da zona de resistência indicia alguma força. A verdade é que ainda não conseguimos ter a ultrapassagem em alta da mesma e enquanto isso não acontecer eu vou manter-me na expectativa, vou manter-me neutral descendente porque acredito que possamos vir a ter uma aproximação à zona de suporte. No médio e longo prazo, começando e terminando aliás por aí, continua a não haver quaisquer sinais ainda de inversão de tendência. Vamos esperar pelo menos pelo compromisso da zona de suporte nos 17.620 pontos para aí sim então termos mais alguma preocupação em relação à tendência de médio e longo prazo do índice. No S&P, indiciava a semana passada que poderíamos vir a ter uma semana neutral ascendente. Estávamos já acima da zona de resistência diagonal no eventual padrão de consolidação e poderíamos caminhar para a sua projeção. Neste momento, e dada a continuação do movimento de lateralização ascendente, a projeção do padrão fica desde já inviabilizada. Deixamos de poder contar com ele. Não houve, ao contrário daquilo que seria esperar, uma continuação do movimento de ruptura, uma continuação rápida do movimento de ruptura. Tivemos sim uma nova retração até à zona de suporte diagonal que acabou por impulsionar a cotação e acabou por gerar aqui uma reação. Podemos inclusive considerá-la como uma pequena linha de tendência ascendente de curto prazo. Está aqui a dar algum suporte ao preço, mas que não me parece ser suficiente para manter o preço no médio e longo prazo. Se a quiséssemos estender, provavelmente ela viria desde aqui de trás. Parece-me que o mais sensato será, nesta fase, deixá-la ficar apenas com esta amplitude, com esta proximidade. Deixar, inclusive, de parte esta ideia da projeção desde já e focar-nos na possibilidade de termos aqui como uma aglomeração horizontal. Podemos ter uma consolidação, sim, mas não do ponto de vista triangular, como estávamos a indiciar durante a semana passada, uma consolidação com uma parte de cima, com um topo horizontal. A ser quebrada em alta, podemos ter a mesma reação. Vamos esperar para ver se isso acontece. Se acontecer, é importante que aconteça durante esta semana. Repare-se que no gráfico horário se tem vindo a assistir a um significativo aumento da volatilidade, apesar de estarmos muito próximos de máximos. Não deixa de ser um sinal de alguma preocupação para mim. A volatilidade nunca é boa para quem faz position trading. Neste caso em concreto, poderá ser um sinal de distribuição. Não é um sinal óbvio, não é um sinal preocupante, mas ainda assim não deixa de ser um sinal. Vamos então ver o que é que vai acontecer durante a próxima semana no curto prazo. Para já vou deixar a indicação de neutral ascendente, porque acredito que a força da probabilidade estará na quebra em alta da zona de resistência, mas não é de descartar a possibilidade de termos uma retração e a quebra em baixa desta zona de suporte diagonal. É por isso importantíssimo que vigiemos, sobretudo o gráfico horário, se quisermos retirar aqui um pouco do ruído, passar para o gráfico de 4 horas, que vigiemos este mínimo relativo. Se este mínimo relativo for comprometido nos 2.081 pontos, podemos ter um aprofundar na cotação e uma aproximação à forte e importante zona de suporte. É para já precoce falarmos numa eventual correção um pouco mais prolongada, mas repare-se que estas sombras
têm vindo a evidenciar alguma volatilidade, como eu falava, não era algo muito frequente há uns tempos atrás. Neste momento temos sombras muito mais profundas, indícios de volatilidade superiores, e isso pode, de facto, querer dar a indicar algum aumento da distribuição. Vamos vigiar então os 2081 pontos, vamos verificar se não há quebra em alta da zona de resistência já durante a próxima semana, mas como se vê, é uma zona de resistência muito forte. Poderá significar que vamos ter mais uma pequena correção, se bem que eu vou deixar-lhe este voto de confiança, porque à medida que ela vai sendo testada, vai perdendo força vendedora, os vendedores vão sendo afastados do mercado e, por isso, ou melhor, à medida que vai sendo retestada, vai havendo novas pessoas a abrir shorts e cada vez que há uma pessoa a abrir o short e dado que não há uma reação em sentido contrário suficientemente forte, aquilo que acontece é que a pessoa vai manter o seu short. Por isso, é possível que se tivermos uma nova aproximação, essa pessoa já não volta a abrir o short e se tivermos uma ultrapassagem da mesma em alta, poderemos ter um short squeeze que leve a um movimento um pouco mais prolongado. É essa a realidade do mercado, é isso que eu espero que possa vir a acontecer durante a próxima semana. Terminando no Nasdaq, o Nasdaq é o índice americano neste momento mais interessante, não do ponto de vista de negociação, mas do ponto de vista de curiosidade técnica, porque violou máximos, entrou em máximos e depois fez uma nova correção. Aliás, fez uma entrada em máximos em break-up ascendente e depois fez uma nova quebra em baixo, uma nova recuperação da zona de resistência que se passou a zona de suporte e está neste momento novamente abaixo dela. Não deixa de ser preocupante porque tivemos aqui um novo gap down, não foi um gap down de ruptura, acabou por ter aqui duas sombras, uma abaixo e uma acima. Não se pode colocar a hipótese de uma ilha de inversão, mas ainda assim não deixa de ser um pouco estranho do ponto de vista técnico esse comportamento. Repare-se no gráfico horário, nós estamos a ter um padrão muito semelhante àquele que aconteceu em abril passado. Estamos a ter aqui um movimento de recuperação em U que poderá vir a dar origem a um momentum ascendente. Aquilo que eu acredito que possa vir a acontecer é um de dois cenários. Se nós estivéssemos perante outras circunstâncias, nomeadamente no máximo relativo aqui um pouco mais vincado, poderíamos esperar pela sua quebra em alta para termos a ativação de um fundo em U e assim poderíamos negociar esse fundo em U. Neste caso em concreto não temos um mínimo relativo marcado, um máximo relativo marcado e isso dificulta imenso aqui o ponto de vista da negociação. Podemos contar, por exemplo, esperar que os 4.475 pontos quebrem em alta para testarmos uma entrada, mas é uma entrada e será uma entrada demasiado arriscada do meu ponto de vista, porque não temos uma referência de negociação para um stop. Se, entretanto, nós tivéssemos, por exemplo, aqui um máximo relativo que se viesse a formar, a dar origem a um movimento de recuperação descendente e depois sim uma nova recuperação ascendente que quebrasse esse máximo relativo anterior, aí sim, se este cenário vier a acontecer, teremos uma excelente oportunidade de entrada. Se eventualmente, ou num cenário de um ponto de vista mais negativista, se tivermos um máximo relativo e esse máximo relativo der origem a um movimento descendente inferior ao anterior, teremos um momentum descendente preocupante. São dois cenários que poderão vir a estar em cima da mesa. Um dos dois, muito provavelmente, virá a concretizar-se. O mais provável, e tendo em consideração toda a tendência prévia, é o cenário 1, o cenário que eu indiquei em primeiro lugar. O máximo relativo, consolidação descendente e quebra em alta. Se isso vier a acontecer, se vier a acontecer da forma como eu indiquei, poderá aí sim dar uma oportunidade de entrada. Se a quebra for linear, se continuar assim a ser um movimento rápido ascendente, parece-me um movimento muito mais de recuperação do que propriamente de reação sustentada. E isso preocupar-me-á muito mais do ponto de vista da negociação e fará com que eu não negocie este ativo em particular. Esperemos então para ver o que é que acontece. Para já, e dada a tendência de médio e longo prazo do índice, dado o facto de termos estado recentemente em máximos, vou manter o meu voto de confiança no Nasdaq, deixar a indicação de neutral ascendente, mas estou muito preocupado com aquilo que possa vir daqui, porque se tivermos uma aproximação aos 4.280 pontos e a sua quebra em baixa, podemos entrar num cenário muito semelhante àquele que entraram os índices europeus durante esta semana, como veremos amanhã, e isso será preocupante para todos os intervenientes no mercado, porque há uma quebra instantânea de confiança de todos aqueles que estão longos.
Em relação aos índices americanos, fica então tudo dito por esta semana. Muito obrigado pela atenção e até à próxima semana.